Oiê, eu sou a Sandra Luna e este é o canal Redescobrindo o Ser. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral, coletiva e intuitiva, válida para o signo de Peixes, previsão para a última quinzena do mês de dezembro de 2022, que também é a última quinzena do ano, né? Então vamos lá as previsões. Começando a leitura, pedindo aqui uma mensagem das cartas terapêuticas do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma técnica de cura havaiana, tá? Que trabalha aí com limpeza de memórias. Então é sempre legal a gente trabalhar, meditar sobre as mensagens aqui que vem como uma mensagem de cura mesmo, tá? Vamos ver o que vai sair aqui para os piscianos meditarem pelos próximos 15 dias. Vamos lá. Olha só que legal, hein? A energia flui para onde a atenção vai. O que tem prendido a sua atenção atualmente? Peixes, a mensagem aqui já vai falando, né? Que a tua energia vai para onde você põe a sua atenção. Se você põe a sua atenção em coisas boas, né? A tua energia flui para coisas boas. Se você põe a tua energia para coisas ruins ou para problemas, esses problemas eles tendem a aumentar. Então, quando a gente tem algum problema, né? Dizem que o ideal é a gente soltar e a gente não ficar focado no problema, a gente focar na solução ou focar em coisas boas, né? A expressão colocar atenção é melhor do que focar, né? Porque quando a gente foca, a expressão ela traz aquela ideia de que a gente deixa de dar atenção para outras coisas. Mas não, existem coisas que podem ter importância concomitantemente, mas em algum momento você precisa colocar sua atenção mais para umas do que para outras, né? Então vamos lá, quem tiver interesse tem aqui a oração inteira do Ho Oponopono no canal, tá? Redescobrindo o Ser, vocês vão lá na pastinha, na playlist orações, tem lá, quem quiser praticar, é legal fazer essa oração para limpeza de memórias, você pode fazer de manhã, à noite, antes de dormir, 1, 2 vezes por dia, praticando as frases de cura, que são basicamente, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então vamos lá, pegando aqui a energia de um arcano maior para a segunda quinzena do mês de novembro para os piscianos, o arcano da força. O arcano da força, ele já vem aqui com tudo, abrindo essa tiragem para vocês, piscianos, mostrando que a força está com vocês. Quando esse arcano sai, ele traz a ideia de atitude, né? Alguém que precisa ter força, atitude, saber agarrar um leão pelo pescoço, assim como está na figura, né? E se vocês prestarem atenção no arquétipo, ele traz aqui uma mulher que ela está dominando um leão pelo pescoço, mas ela não faz isso de forma feroz, agressiva ou usando de muita força. Ela realmente doma esse leão. O que a gente entende dessa figura, piscianos? Que às vezes, muitas das vezes, a diplomacia é a melhor saída, ao invés da força física. Então, para a próxima quinzena, pensem que muitas vezes, diante de alguma situação, a melhor saída é a diplomacia em vez de um embate direto. Às vezes a sua maior força estará justamente em ser diplomático e não entrar em confronto direto com alguma situação, tá? Os arcanos maiores, eles trazem várias interpretações, né, em si. E o arcano da força, além dessa interpretação, ele também traz a ideia, além da diplomacia, da necessidade de diplomacia diante de algumas questões que podem vir aí à tona pelos próximos 15 dias, ele também fala que muitas vezes a nossa força, ela advém justamente da coerência do nosso estado de espírito, a coerência entre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir.
Quando a gente age de acordo com o nosso pensamento e o nosso sentimento, a gente se fortalece. As nossas ações, elas são muito mais fortes, elas ficam mais fortalecidas do que quando você é incoerente, quando você fala uma coisa e faz outra, ou quando você pensa de uma forma, mas na prática acaba fazendo outra coisa, traindo assim os seus princípios, os seus pensamentos ou os seus valores. Então, justamente a sua força estará em você ser coerente, ter coerência entre o seu pensar, o seu falar e o seu agir, tá? Outra interpretação do arcano da força também é você justamente saber o momento de agir e como ele justamente fala da sua força interior, é você pensar antes de agir. Lembra que a gente falou da coerência entre o seu pensar, falar e o seu agir. Então a sua força também estará em você justamente fazer de forma planejada, você pensar antes de agir. E mesmo assim, cuidado, porque o arcano da força, ele alerta para aquelas pessoas que pensam demais e fazem de menos, ou aquelas pessoas que saem fazendo as coisas sem pensar, de forma atabalhoada, e aí acabam metendo os pés pelas mãos. Vejam, os arcanos maiores trazem várias interpretações, porque esses 22 arcanos maiores, eles abarcam praticamente tudo que acontece na nossa vida. São arcanos de um caminho espiritual que a gente vem trilhar aqui no mundo terreno, tá? Então, quando a gente puxa a energia do arcano, o ideal é que você adapte essa leitura ao seu momento de vida. Por quê? Porque a gente está aqui numa leitura coletiva, tá? Então, assim, eu tenho que trazer todas essas interpretações porque existem várias pessoas assistindo os vídeos e não é uma leitura particular. Então, aqui, veja, o arcano ele traz várias interpretações dependendo do seu contexto de vida, e também dependendo das cartas subsequentes que a gente tira. Então, a gente faz uma tiragem geral agora com a energia do arcano, falando da força, né? Que pode ser você agir de forma diplomática em algumas situações, você ser coerente com os seus pensamentos e as suas atitudes, tá? E você também tomar o cuidado para não agir de forma atabalhoada, ou não ficar pensando demais e agir de menos. Aquelas pessoas que nada fazem. Pensam, planejam e não fazem nada. E aí elas justamente perdem o quê? Perdem a sua força. Lembrando que a carta terapêutica do Ho'oponopono já falou que a energia flui para onde a sua atenção vai. Então, o que eu entendo aqui dessa leitura conjunta dessas duas mensagens, né? Do arcano da força com a carta do Ho'oponopono, que a sua força justamente estará em você colocar a atenção naquilo que importa na sua vida, naquilo que neste momento requer mais atenção. Talvez aqui seja o ideal da gente falar de prioridades. O arcano da força também traz isso. O que é prioridade para você neste momento, para você colocar a sua atenção e ser coerente entre o seu pensamento, o seu falar e o seu agir, tá? Em que situação você talvez esteja colocando a sua atenção no momento que requer de você uma saída diplomática ou um enfrentamento de forma diplomática e não um enfrentamento, um confronto direto. Além disso, o que tem prendido a sua atenção que é necessário você talvez olhar, parar, pensar e agir, sem ficar pensando demais e agindo de menos, ou colocar a sua atenção de tal forma em alguma coisa que você sai fazendo as coisas focando, aí sim a expressão focar, focando nesta situação e sair fazendo as coisas de forma atabalhoada e aí sim perder justamente a sua força. O arcano da força também traz muita questão da sua força interior, de você se fortalecer interiormente, de tal forma que esta mulher segurando este leão, ela consegue dominá-lo apenas com as duas mãos, sem agressividade,
tá? Sem o uso da força física. Então aqui a gente está falando de uma força que não é a física, é uma força muito maior que pode estar justamente na diplomacia ou também no seu fortalecimento interior, de você estar preparado para superar ou para enfrentar as situações da vida. Então, pelos próximos 15 dias, Pisciano, esteja forte, fortaleça-se, esteja centrado no seu eu interior, para que você, talvez aí no calor das emoções do final de ano, não saia tendo atitudes impensadas. Lembra que quando esse arcano apareceu, a gente falou que o momento é de atitude? Então, mas cuidado, porque não podem ser atitudes impensadas que vão justamente te enfraquecer, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui para os piscianos. Vamos ver o que saiu aqui. A gente tem o 6 de espadas, depois veio o 2 de paus e, por fim, olha o que saiu, gente, é impressionante. O arcano da força. Olha só o que eu falei. Ele tá aqui justamente redobrando, duplicando essa energia da força que sai aqui explicando ou clarificando o próprio arcano da força. Então, veja só, tudo isso que a gente conversou até agora, tenha em mente pelos próximos 15 dias, porque está muito forte na sua leitura. E pelas cartas aqui, talvez seja o momento de você ter força interior para que você consiga deixar algo para trás no sentido de ir em direção a momentos mais tranquilos. Se você vem passando por momentos turbulentos na sua vida, o 6 de espadas já me fala que agora talvez o momento seja de um pouquinho mais de tranquilidade, que turbulências e talvez estejam ficando para trás e que uma calmaria vem chegando, mas isso depende de um movimento seu, talvez de você usar a sua força interior para ter a capacidade de realmente deixar algo, deixar os problemas para trás. Lembra que a gente falou muito aqui de colocar a sua atenção, de você talvez conseguir dar as costas para alguns problemas, para não alimentar essa energia. E aí sim, caminhar em direção a águas mais tranquilas. É o que esse 6 de espadas vem me falando. E na sequência vem aqui o 2 de paus me mostrando o quê? Alguém que está aqui refletindo, pensando nos próximos passos a serem dados. Alguém que já atingiu uma realização inicial de alguma fase e está aqui pronto para ação. É alguém que veio, o 2 de paus é aquele, ele vem depois do as, que é aquele impulso inicial para realizar alguma coisa, né? Para expandir alguma coisa. Pausa ligado à energia, a gente está ligado aqui à criatividade, à expansão, ao elemento fogo. Então é tudo aquilo que tem um impulso inicial no as e no 2 essa pessoa está partindo para ação. E justamente nessa tiragem, o que eu entendo aqui? Que talvez seja o momento em que você esteja tendo a atitude, lembra, você entrando em ação para justamente deixar alguns problemas para trás, tá? Então, pisciano, pelos próximos 15 dias, prepare-se, porque problemas tendem a ficar para trás e você tende aí a talvez se fortalecer para conseguir deixar esses problemas para trás, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui para o signo de peixes com relação a essa energia que se colocou. Justamente, olha aqui, o 10 de espadas saindo abaixo do 6 de espadas. Vamos ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Essa aqui virou e depois voltou. Olha só. A segunda que saiu. Primeiro eu tenho 10 de espadas, depois eu tenho a rainha de ouros e por fim eu tenho o arcano do carro. O que essas cartas me mostram aqui, pisciano? Realmente é o final de uma fase, de um ciclo doloroso de sofrimento, tá? Realmente agora é o momento que eu vejo que você decide, na verdade, que você consegue ter forças para você deixar alguma situação para trás, algum problema para trás, alguma situação complicada de sofrimento que se finda,
tá? É algo aqui que realmente te trouxe um pesar, mas que já finalizou. O 10 é um número que fala de finalização, final de ciclo. Tudo culmina no número 10, que é o último numeral dos arcanos menores. Depois dele, a gente só tem as figuras da corte. O 10, ele simboliza a finalização de um ciclo. E o 10 de espadas me sinaliza o quê? A finalização de um ciclo de dor e sofrimento. E o 6 de espadas aqui acima já me fala essas dificuldades que você viveu e que estão aqui simbolizadas pelo 10 de espadas estão ficando para trás. Agora, pelos próximos 15 dias, talvez você consiga desfrutar de um pouco mais de paz, de tranquilidade, e aí você já está mais forte e já está aqui avaliando quais serão os seus próximos passos, já está pensando o que você vai colocar em prática, no que você está planejando para a sua próxima fase. Você agora está mais tranquilo e você caminhando por mares mais tranquilos, navegando na verdade, né? Por águas mais tranquilas, eu vejo que você vai desfrutar de um pouquinho de tranquilidade. A Rainha de Ouros me mostra alguém aqui confortável no mundo material, está ligado ao elemento terra, então a gente está falando aqui de coisas materiais no sentido de conquistas materiais, questões talvez mundanas, palpáveis, tá? Eu vejo aqui que agora você consegue parar, pensar e desfrutar um pouco dessa paz, dessa tranquilidade para a qual você está caminhando, para a qual você está se direcionando. E olha aqui o arcano do carro, me mostrando que talvez agora você realmente encontre uma direção. Por quê? Porque o arcano do carro mostra a necessidade de direcionamento, a necessidade de você saber aonde você quer chegar, com quem você quer chegar e como você quer chegar. Então, esse arcano me mostra que, apesar das dificuldades, você tende a ter êxito e sucesso. O arcano do carro mostra um final vitorioso, mostra um triunfo, apesar das dificuldades. Só que esse arcano do carro, ele também fala o seguinte, que para você atingir o seu objetivo, para você chegar aonde você quer chegar, primeiro é preciso você ter um direcionamento claro aonde você quer chegar, como você quer chegar e com quem você quer chegar. Mas além disso, é necessário que você tenha o controle da situação. E por controle da situação, o que se entende desse arcano? Que você consiga controlar a si próprio. Que você tenha o controle das suas próprias emoções. O maior desafio daquele que está sob a energia do arcano do carro é controlar a si próprio. E aí, o que a gente entende? Olha aqui o arcano da força acima desse carro. Olha o arcano da força abrindo a tua tiragem. Mostrando que agora é o momento em que você necessita desenvolver essa força interior para controlar a si mesmo. Porque se você não controla a si mesmo, você não controla nada. É uma ilusão a gente achar que na vida a gente controla alguma coisa, controla os outros, as situações, os acontecimentos. Isso tudo é balela, isso tudo é ilusão, que tende a ser destruída com a energia da torre quando ela sai. Essa é uma ilusão, porque nós controlamos apenas a nós mesmos. A gente só consegue controlar os nossos pensamentos, o nosso falar, as nossas atitudes e as nossas reações aos acontecimentos externos. Pensem bem, porque isso é muito profundo. Quando a gente trabalha com inteligência emocional e com comunicação não violenta, a gente percebe que não há nada que controlamos nessa vida, apenas a nós mesmos. Quando a gente consegue sair dessa postura arrogante, achando que a gente controla o outro, ou que controla a vida, ou que controla os acontecimentos, a gente tende a viver de forma mais leve. E aí a gente consegue se fortalecer justamente no sentido de que a gente consegue só controlar nós mesmos. Aí a gente pode se controlar com relação ao que o outro faz. A gente consegue controlar as nossas reações ao que nos fazem, mas não controlar o que nos fazem, né? Então, quando a gente começa a ler muito coisas sobre autoajuda, né, sobre desenvolvimento, sobre consciente, subconsciente, em muitos livros a gente vê, né, que falam, né, tem aquele chavão de que não a questão não é o que fizeram com você, mas sim como você reage ao que fizeram com você. E aí entra a energia justamente do carro e da força, do arcano da força.
O carro traz essa questão de você controlar a si mesmo, você saber controlar os seus ímpetos, os seus impulsos, as suas emoções, quando elas estão extravasando. E a sua força, olha só que tiragem maravilhosa, a sua força estará justamente em você conseguir se controlar. Então, Pisciano, pelos próximos 15 dias, se há aqui uma mensagem muito clara do tarô é: controle a si próprio. Tenha a força necessária para você controlar os seus impulsos interiores. O seu maior desafio será o seu autocontrole, tá? E aí, justamente a sua força estará nesse poder de autocontrole, tá bom? Vamos ver o que a gente tem aqui de controle, ó, de conselho final, de fechamento para essa leitura, que também foi muito profunda. Olha aqui, eu tenho o 6 de ouros, o 3 de copas e o arcano do eremita. Engraçado, olha que curioso, né? Como a energia é. As últimas cartas das 3 tiragens foram arcanos maiores. E esses arcanos, eles estão conversando com eles mesmos. Por quê? Porque o eremita, vou começar de trás para frente, é porque a energia está muito forte desses arcanos, né? O arcano da força falando das atitudes, né? O arcano do carro falando em você controlar as suas emoções, controlar a si próprio, e a sua força estará justamente nesse autocontrole. E aí vem o eremita falando do quê? Para você olhar para dentro de si. É um momento de interiorização e você permitir que a sua própria luz te guie. É você encontrar as respostas dentro de você. E o que é olhar para dentro de si? Olha aqui o arcano do carro. É o autocontrole. Você vê que a questão é muito você com você mesmo, Pisciano, pelos próximos 15 dias, tá? Eu vejo que você vai passar aqui por um processo que talvez te coloque à prova, em que vai ser necessário você se interiorizar e aprender a se controlar. E quando você aprende essa ferramenta do autocontrole, você se fortalece. É um arcano conversando com o outro. E aí, o que acontece? Olha aqui. O 6 de ouros fala de você compartilhar, né? Fala ao mesmo tempo que ele traz essa energia de você receber uma ajuda inesperada, de você receber um presente de alguém, receber uma ajuda de alguém, algum amigo, algum chefe. Ele também fala de você saber compartilhar o que você tem. E eu entendo que aqui o que você mais vai ter para compartilhar vai ser justamente esse seu autocontrole diante das situações adversas que podem acontecer na sua vida pelos próximos 15 dias. E aí, quando você domina a si próprio, você chega nesse 3 de copas, que é uma carta do que é um arcano que fala de celebração, você comemorando, você celebrando, você num júbilo, você contente por ter conquistado algo que ainda está em um início, é algo ainda incipiente, que está começando. O que eu entendo disso daqui? É você conhecendo a você mesmo, você olhando para dentro de si, você procurando respostas dentro de você, você deixando que a tua luz interior te guie para que você entre em contato com as suas emoções e consiga controlá-las com essa energia do carro. E aí você se fortalece. Belíssima essa leitura, piscianos, muito conectada. Ó, 2 arcanos da força numa tiragem é porque realmente é para você colocar atenção nessa questão. E olha aqui. A energia flui para onde a sua atenção vai. O que tem prendido a sua atenção atualmente? Talvez seja o momento de você dar atenção para o que ocorre dentro de você, tá? Piscianos, agora a gente vai finalizar essa leitura pedindo aqui uma mensagem do oráculo oráculo dos anjos, ó, do oráculo das intenções, pedindo aqui uma mensagem de reflexão, de interiorização. Vamos lá. Flexibilidade. Olha só a gente falando de controle. Flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato, ou seja, estão fora do seu controle. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Isso aqui, peixes, é você soltando o controle. É você deixando fluir. É você sendo flexível diante das situações que você não pode controlar. Muito conectada essa leitura, tá? A leitura de Aquário também foi muito profunda e muito conectada.
Pessoal, essa foi a leitura para o signo de Peixes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem como uma forma de troca de energia. Eu sou a Sandra Luna e este é o canal Redescobrindo Ser. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.